Bom dia, meus amores! Estamos aqui na nossa aula de ética. Hoje faremos o uso do livro didático, a página 16. É a última página do capítulo 1 do nosso primeiro bimestre. E gostaria de ressaltar que os alunos que ainda não têm o livro acompanhassem aqui a leitura. E ao final, gostaria que todos vocês, todos, respondessem as 3 perguntas aqui, questões para reflexão no caderno, ok? Então não esqueçam de responder e enviar as fotos para que eu possa anotar o nome de vocês. Então vamos lá, vamos para a nossa leitura, para refletir como age um livre pensador. É importante percebermos que raramente pensamos de verdade. Geralmente, o que fazemos é repetir um processo que alguém já pensou. Este sim, o verdadeiro pensador. Vejamos através do seguinte exemplo. A dicotomia alma-corpo é um processo que existe na cultura ocidental, desde Platão, e é aceita como normal, como se simplesmente não houvesse outra forma de encarar a formação de um ser humano. Essa dicotomia se tornou uma estrutura tão poderosa em nossas mentes que serve de base para religiões e nossa forma de pensar. Uma outra dicotomia, bem absoluto versus mal absoluto, é tão forte que, mesmo quando nos deparamos com uma cultura que pensa diferente, como a cultura afro ou vinque, para dar 2 exemplos, nós inserimos essa dicotomia na hora de nos relacionarmos com ela inconscientemente. Assim, o Exu ou Loki assume o papel de Deus do mal em oposição aos deuses do bem. Quando originalmente essa estrutura de pensamento não existia nas duas culturas. Quando verdadeiramente livre, o homem é capaz de adquirir uma plenitude na existência. Além do mais, ele compreende o seu papel e pode realmente trabalhar pela sua plena manifestação ou iluminação. Ora, e como age esse ser livre que pensaremos a dominar de livre pensador? Ele já percebeu que os processos mentais e os pensamentos não são a mente, assim como os movimentos e a escrita não são o braço. Ele observa os pensamentos como fluxos de energia que atravessam o seu cérebro, aos quais ele se apega ou não. Se no momento em que se apegar, ele enlaçar determinado pensamento como uma emoção, o pensador acaba de criar vínculo com ele. Criar vínculos com pensamentos ou processos mentais que surgem não é necessariamente ruim. O problema é não conseguir mais se desvincular deles ou rejeitá-los sem a devida reflexão. Essas 2 atitudes implicam o aprisionamento da mente do pensador. Esse aprisionamento se mostra na identificação que se teria com o pensamento, ou seja, qualquer ataque ao pensamento se torna um ataque ao pensador. Além disso, qualquer pensamento diferente se torna uma ameaça ao próprio pensador, pois acredita-se que invalidar o pensamento invalida a sua própria estrutura de autoconhecimento. Devido a isso, podemos identificar um livre pensador pelas suas atitudes. Primeiramente, ele raramente aceita ou rejeita uma ideia automaticamente, desculpa. O processo de reflexão, este sim, se torna automático. O livre pensador sempre procura analisar o conteúdo de uma maneira, de uma determinada proposição para em cima da reflexão ou da experiência, adquirir sua postura. Ele dificilmente ofenderia o portador de alguma ideia diferente da sua. O livre pensador debate ideias, discute sobre a linguagem, sem ofender o mensageiro, tendo em vista que, assim como ele, não se identifica com os seus pensamentos, não identifica o seu irmão como os pensamentos dele. O livre pensador sabe que não existe, abre aspas, um único modo, fecha aspas, de ver
analisar, demonstrar ou mesmo fazer algo. Cada um é uma expressão única da divindade manifestada para fazer valer uma expressão. Portanto, existem tantas possibilidades quanto aquelas que refletem sobre elas, ok? E aí temos as questões para reflexão. A primeira, quem é o livre pensador? O que deve fazer um livre pensador? Pense e crie um comentário crítico sobre a dificuldade de um ser livre pensador na sociedade do presente. Então, quando ele diz o livre pensador, é quando a pessoa tem o seu próprio ponto de vista, né? Filosófico ou não. Ele sustenta alguns fenômenos e todas as coisas devem ser formadas a partir de alguma ciência, né? E assim, a sua popularidade se deve principalmente aos pensadores que ele cita aqui, né? Do século XIX ou do século XVIII, e esses pensadores, eles desenvolviam o raciocínio liberto e em contraposição a qualquer influência de ideias pré-concebidas, desenvolvendo assim pressupostos científicos e filosóficos livres de qualquer elemento, seja na política, seja em qualquer área. Então, o livre pensador é essa pessoa que ele pensa, né? Ele tem uma ideia formada, um pensamento formado e acaba influenciando outras pessoas, ok? E é isso. Façam, respondam, por favor. Qualquer dúvida é só chamar, ok?